E aí, meu querido Fera, vamos fazer a questão de número 2 do nosso material, uma questão do SESMAC Medicina 2016-2, que ele fala o seguinte: sobre a reação do bromociclohexano com o etóxido de sódio em etanol, podemos dizer, de novo, aquele macete. Vamos tentar responder as questões, as alternativas mais fáceis. Então, por exemplo, a fórmula do bromociclohexano é C6H12, então vamos desenhar. Primeiro, começando pela cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal é o ciclohexano. Então, ciclohexano, 6 carbonos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclohexano. Ano quer dizer que só tem ligação simples. Bromo quer dizer que eu tenho um bromo aqui em algum lugar. Pronto, bromo. Agora, eu completo com hidrogênio. Esse cara aqui tem 3 ligações, para 4 falta um. Esse cara tem 2 ligações, para 4 faltam dois. 2, 2, 2 e 2. Se você ver aqui, eu tenho 6, eu tenho 6 carbonos, realmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas hidrogênios não, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então já está errado pela fórmula molecular. Um dos possíveis produtos de etanol, vou deixar isso para depois. É, Essa é uma reação de adição nucleofílica. Geralmente, uma reação de adição, você vai adicionar alguém. Por exemplo, você tem aqui uma ligação dupla, é assim, dupla, ou tem uma cadeia fechada, que você vai adicionar alguém. Por exemplo, a hidratação. Você vai quebrar a ligação entre os carbonos e vai entrar o hidrogênio num carbono e o OH no outro carbono. Bacana? Isso é uma reação de adição. Agora preste atenção. O que é que Sandrão fez aqui para você? Eu fiz aqui para você, como o nosso curso é um curso de resolver questões, todas as questões do vestibular do SESMAC, eu fiz o seguinte. Eu fiz um macete para você não perder tempo resolvendo questões. Tipo, assim, apareceu e perguntou o mecanismo. Então eu tenho aqui para você, ó. Geralmente, as substituições em alcanos é substituição por radicais. Geralmente, a substituição em benzenos e alquibenzenos, ou seja, radical aqui ligado a benzeno, é substituição eletrofílica. Substituição em aletos é substituição nucleofílica. Substituição em cloretos de ácidos, anidridos e ésteres é substituição nucleofílica. Adição de alcenos e alcadienos ou alcinos é adição eletrofílica, já adição em cetonas e aldeídos é adição nucleofílica. Sandrão, o que é um radical nucleofílico e o que é um radical eletrofílico? Então, olha só, vou fazer aqui no cantinho para você entender. Então, vamos lá. É, Eletrofílicos, né? O que são reagentes eletrófilos? Os eletrófilos, eles são aquelas espécies químicas que têm afinidade por elétron. Então, para ter afinidade por elétron, eu tenho déficit de elétrons. Então, por exemplo, geralmente são íons cátions, que são a teoria de Lewis, né? Ácidos de Lewis. Então, por exemplo, os reagentes eletrófilos, e eles são geralmente, de acordo com a teoria de Lewis, são ácidos de Lewis, ou seja, eles tendem a receber um par de elétrons. Então, essa galera que for positiva, toda ela pode ser um reagente eletrófilo. Ou, por exemplo, a LCl3. O átomo central é o alumínio. Então, o alumínio, família 3A, está ligado a 3 cloros. Não sobra pares de elétron. Quer ver outro? BF3. Então, foi um cátion ou átomo central não sobra pares de elétrons, ele é um eletrófilo. Sandrão, o que seria um reagente nucleófilo? Nucleófilo vem de núcleo, então eles têm atração por quem tem elétrons. Então, por exemplo, Br-, Cl-,
NH3, mas por quê? Porque o nitrogênio tem par de elétrons sobrando, o OH- e o oxigênio tem par de elétrons sobrando. Então, esses caras negativos, ou moléculas em que o átomo central sobra pares de elétrons, eles são, eles são nucleófilos. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma reaçãozinha aqui. Ó. Vou pegar aqui CH3, fazer uma reação de substituição, tá? Eu tenho aqui hidrogênio, 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 mais Br2. Bacana? Br2 é bromo ligado a bromo. Esse cara aqui, como não sobra pares de elétrons, então ele é um núcleo eletrófilo, certo? Ou seja, ele tem atração por elétrons. Já o bromo aqui, tem sobrando pares de elétrons, ele é um nucleófilo, certo? E aí você vai ter uma reação de substituição aqui, ó. Então você teria isso aqui. H3C, aí você vai ter hidrogênio, hidrogênio, você vai ter um bromo aqui, e depois você vai ter um HBr. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, só para sintonizar você aí. Bacana? Certo? Então você tem aqui uma reação de substituição no bromo em um alcano. Então, se você for aqui no nosso macete que o Sandrão botou para você aqui, ó, isso aqui é uma substituição em que? Isso aqui, na verdade, seria uma, como é em alcano, seria uma substituição por radicais, porque aqui o bromo ia quebrar no meio, certo? Então, só para você é, entender mais ou menos, porque aqui não é uma reação de adição de nucleófilos, certo? Porque reação de adição de nucleófilos, eu acho que eu andei demais, ela vai ocorrer adição em, olha aqui, ó, em alcenos, alcadienos, alcinos, ou adição em aldeídos e cetonas. Não é o caso. Por quê? Qual é a reação que está acontecendo aqui que ele falou para mim? A reação que está acontecendo é essa aqui, ó. Ele falou que você tem, presta atenção, eu vou apagar aqui só para você sintonizar, tá? A reação que está acontecendo aqui é essa reação aqui, ó. Você vai ter esse cara que é o bromociclo. Então eu tenho aqui o bromo, não é um benzeno, tá? Bromo, reagindo com o etóxido de sódio. Etóxido é um grupo etóxido, é quando você tem o oxigênio ligado a um carbono. Se for um, é o radical metóxido. Se tiver dois, é tóxido. Então eu tenho dois. Então eu tenho CH3, CH2, oxigênio, e ligado ao Na. E ele está no meio de quem? Ele está em etanol, ou seja, ele está dissolvido em etanol. E aí você tinha que saber o seguinte, né? Quando você tem um meio reacional aqui, é um álcool, você vai ter aqui uma reação de eliminação. Então, como é que vai fazer? Você vai eliminar esse bromo, só que para eu tirar esse bromo daqui, já que a reação é de eliminação, eu vou ter que tirar também um hidrogênio. Então, eu vou ter que tirar esse hidrogênio, certo? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter aqui o sódio, que é o cara menos eletronegativo, ou seja, ele é o cara mais eletropositivo, com o bromo, que é o menos negativo, ou seja, os dois vão se ligar. E aí os dois, ao se ligar, eles vão formar quem? Vão formar NaBr. Foca no Sandrão. Esse bromo saiu. Aí esse carbono vai ficar com a valência livre? Não, esse hidrogênio também vai ter que sair. E ao esse hidrogênio sair,
ele vai se ligar com o oxigênio, porque esse carinha aqui, o sódio, se ligou com o bromo. E aí você teria Q, mais você teria o CH3, CH2O e o hidrogênio que entrou, que é esse cara aqui. Mais quem? Como agora eu tenho um carbono aqui, eu tenho esse carbono com uma valência livre, esse outro carbono com a valência livre, o carbono obrigatoriamente faz 4 ligações, você vai ter que fazer uma dupla aqui. Então aqui a gente já matava o seguinte também, ó. Um dos produtos é o ciclohexano? Não, é o ciclohexeno. Falso. Aqui é nucleofílica? Não. A fórmula do etóxido sódio, do etóxido de sódio, é NaC, só faltou um 2 aqui, né? Porque o carbono obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações. Isso aqui é uma pegadinha pesada, certo? Falso. Então qual é o correto? Letra B. Se você, meu querido aluno, aprender ou pelo menos decorar essa parte aqui, tá? Que eu vou até apagar de novo aqui, eu vou apagar, tá? Se você decorar essa partezinha aqui que o Sandrão fez com todo carinho para você aí, ó, para você não perder tempo, você responde várias questões que caírem desse tipo aqui, tá? E sem precisar aprofundar no mecanismo da reação. Bacana?